Então, a partir dessa ideia que eu coloquei, nós já conseguimos concluir que o ser humano tem alguma coisa além dos animais. E digamos que aquilo que os nossos sentidos conseguem capturar, o mais próximo vivo, material ou imaterial que existe de um ser humano seriam os animais. Então, que os nossos sentidos percebem, não existe nada mais na Terra que se assemelhe a um ser humano, em termos intelectuais. Então, nós conseguimos passar uma régua em um dos pés, né? Que eu falei sobre uma tripartição. Então, nós conseguimos passar uma régua e para nós o que caberia como exceção a essa regra seria os nossos termos intelectuais e os nossos termos espirituais, tá? Tá bom, Lucas, entendi, já consegui me situar nisso que você está falando. Agora, o que tem a ver o querer e o dever? Perfeito. Quando, a partir do meu intelecto, né, a partir daquilo que me diferencia dos animais, eu olho para uma mulher e eu tenho movimentos instintivos ali, olho para minha esposa, por exemplo, que à época não era minha esposa, mas eu olhei para ela e falei, essa mulher é linda, essa mulher mexe comigo, com as minhas emoções de alguma forma, e eu desejo estar com ela. Talvez esse meu primeiro movimento, ele seria assim um movimento instintivo, bem parecido com o movimento dos animais. Mas quando eu quis ser fiel a ela, quando eu quis ser leal a ela, quando eu quis instituir família com ela, eu entrei numa seara humana, plenamente humana e plenamente intelectual. Perfeito. A partir desse momento que eu quis coisas além, eu instituí deveres a partir dessas coisas que eu quis, tá? E durante esse percurso do namoro, do noivado, até a instituição do casamento, muitos outros estímulos do mundo, bem mais gostosos, provavelmente, daquilo que eu queria, ou às vezes eu até gostaria desses estímulos, mas por percepção do meu dever em relação a ela, eu não tomei posse disso, tá? Desses bens mais gostosos e imediatos, tá? Então, basicamente, o que diferenciou ali o meu querer do meu dever era a certeza sobre o meu dever. Então, o que eu tenho percebido ao longo desses anos, tanto atendendo pessoas, quanto observando a realidade, falta para a maioria das pessoas certeza sobre o que está fazendo aqui nesse mundo, certeza sobre o que deveria fazer nesse mundo, tá? Ou, eu digo, em termos de não ter ideia daquilo que se deveria fazer nesse mundo, ou estar fazendo nesse mundo, ou tendo ideias equivocadas sobre aquilo que deveria se estar fazendo nesse mundo. Ambos pontos, os dois polos, os dois universos, geram resultados péssimos para a construção da história desse ser humano. As pessoas meio que não conseguem observar a vida humana a partir de uma dinâmica de um livro sendo escrito.
Nós temos um livro em branco, com diversas páginas em branco, todas as páginas em branco, onde cada dia nós escrevemos uma página. E as pessoas meio que não conseguem imaginar isso sendo escrito realmente de uma forma contínua. As pessoas vivem meio que páginas aleatórias na vida. Então, cada dia pensa na vida como uma coisa isolada, sem uma linha contínua. Então, meio que o querer dessa pessoa depende da forma que ela acordou. Sei lá, acordei hoje com dor de barriga, eu quero comer alguma coisa. Eu vou lá e como. Eu acordei feliz, hoje eu vou lá e como alguma outra coisa. Ah, hoje eu estou meio angustiado, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero. Tá? Quando nós falamos do querer, nós estamos falando de um movimento espiritual, um movimento da alma. Então vocês imaginem a alma como o ânimos, ou seja, aquilo que nos inclina a. É como se fosse alguma coisa que nos empurrasse em direção a alguma coisa. Ah, Lucas, essa é a nossa vontade? Não, tá? A vontade ela está dentro dessa alma, tá? A vontade é, é uma faculdade da nossa alma, tá? É um movimento da nossa alma. Mas imagine para ficar mais fácil de entender, quando nós falamos do da nossa alma, nós imaginamos como um movimento em direção a alguma coisa. Então, uma das faculdades, essa faculdade do nosso querer, aquilo que nos inclina, aquilo que é mais gostoso imediatamente, é o que nós chamamos do apetite concupiscível, tá? Então, o seu apetite concupiscível é aquilo que te inclina àquilo que é mais gostoso de um jeito mais fácil. Então, nós podemos falar que grande parte das pessoas, grande parte dos seres humanos tem esse apetite em evidência. É um apetite que movimenta essas pessoas praticamente em todos os campos da vida dessas pessoas. Então, são pessoas que constantemente estão se inclinando aos seus sentimentos que geram uma determinada vontade imediata. Então, se nós formos colocar isso em exemplos, né? Então, eu vou interromper o vídeo rapidinho, só para te dar a oportunidade de ser atendida por mim, em casal ou individualmente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar e preencher o formulário. Ou se você quiser participar das sessões coletivas de terapia, que eu faço todas as quartas, onde participam mais pessoas, e também ter acesso à plataforma com todas as sessões coletivas que eu já fiz até hoje, é só clicar aqui embaixo também. É R$ 29,90 por mês, mensais. Então é muito barato para ter muito conteúdo de qualidade. Então, quando nós falamos desse apetite compulsivo, nós falaremos do quê? Usando ali como exemplo o que eu falei no começo. Nós falamos de alguém que começa a namorar uma pessoa e, a partir desse momento desse movimento do começar a namorar, de certa forma já se institui um tipo de responsabilidade com essa pessoa. Mas, meses depois, esse sujeito se inclina a sair com uma outra pessoa, mesmo namorando alguém. O que movimentou esse homem para uma outra mulher foi esse apetite concupiscível, foi esse desejo imediato de saciar o gozo que ele gerou uma expectativa a partir de uma ideia mal elaborada sobre os deveres e sobre aquilo que é o namoro para ele. Então, para nós aqui, o que é mais importante?
vocês adquirirem esse conhecimento dos movimentos da alma, que dentro desse movimento da alma existe um apetite chamado concupiscível, que é aquilo que nos inclina ao bem mais próximo, mais fácil e mais gostoso imediatamente. Para nós aqui, basta isso para a gente poder melhorar individualmente, em termos de personalidade, e melhorar o nosso relacionamento, tá? Então, tudo bem. Tá, vocês estão entendendo até aqui? Se quiser tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. Não sei. Beleza. Tá. Então, o sujeitinho foi lá, se envolveu com uma mulher, que ele namorava, se envolveu com uma outra mulher, se, sei lá, teve relações lá com aquela mulher, e depois a namorada dele ficou sabendo, terminou a relação com ele, porque ele é um canalha, um cafajeste, que magoou o coração dela e tal. Legal. Terminou o relacionamento. Só que esse sujeitinho, ele gostava mesmo dessa namoradinha. Ele gostava mesmo. Gostava. Gostava de estar com ela. Ele até pensava em ter alguma coisa, um casamento com ela depois de um tempo, depois que ele juntasse um dinheirinho e tal. Só que ele foi seduzido por essa outra mulher, não isentando-o do ato em si, não é essa a intenção. Estou dizendo assim, ele foi seduzido, ele se deixou seduzir porque não desenvolveu a firmeza em relação a esse apetite concupiscível, a esse movimento. Ele ainda é um sujeito de personalidade imatura, fraco. Mas quando ele tomou essa pancada, quando essa menina, a namorada, bloqueou ele das redes sociais, excluiu ele do WhatsApp, e ele percebeu que tinha perdido mesmo essa mulher, ele resolveu fazer terapia comigo, tá? Decisão acertada. E resolveu entender o porquê ele tinha caído naquela situação e como ele faria para não cair mais nessa situação. Ele começou a entender um pouco mais. Ele entendeu que a necessidade de prazer imediato dele vem desse movimento mais baixo, do apetite concupiscível, do desejo daquilo que é mais fácil, mais gostoso imediatamente. Mas ele percebeu também, depois disso, que tudo aquilo que é bom, ou tudo aquilo que tem valor real na vida humana, não é rápido, não é fácil e não é gostoso imediatamente. Que o ser humano, ele intimamente, pelo seu movimento do intelecto e da alma, deseja a eternidade. Então, a percepção de felicidade do ser humano, anotem isso, a percepção de felicidade real do ser humano vem dos bens que perpetuam. É assim que o ser humano em vida consegue felicidade. Quando ele percebe que os atos que ele tem ecoam na eternidade. Ó, Gladiador. Quem já assistiu Gladiador aí?